E sabe que o Espírito de Deus está aqui? Você tem sede e tem fome da presença de Deus, querido. Você tem sede e fome daquele que pode suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, mas não só isso, mas também aquele que pode falar ao teu coração, acalmar o seu coração, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou. Sabe, queridos, é tão importante que nós tenhamos sede dele, queiramos ele. O Espírito Santo, ele se move quando ele encontra corações que estão com sede e fome dele. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Muitas vezes nós, não imaginamos o quanto Deus, ele tem para fazer nessa terra, em nossos corações. E eu estava ouvindo um relato, está acontecendo no Irã. Eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas está se multiplicando. O Espírito Santo está fazendo uma obra, por exemplo, no Irã, que é um país muçulmano, como todos sabem. Mas, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, mais ou menos 2.000 muçulmanos por dia estão se encontrando com o Senhor. Eles não conseguem parar o crescimento naquele país. Eles não conseguem, porque a sede daqueles ex-muçulmanos é muito grande. É muito grande, sabe? Eles estão realmente querendo. A Sociedade Bíblica, ela está, de forma clandestina, porque não pode, está infiltrando Bíblias no Irã. E ali, então o relato é de muitos que estão se convertendo. Mas por quê? Por que está havendo um avivamento tão grande nesse país, que é realmente um país fechado ao Evangelho? Porque ali se encontrou homens e mulheres que estão sedentos por Jesus, por entender que ele não é só um profeta, como diz o islamismo, ele é Deus, ele é o Senhor. E porque entender também que o Senhor Jesus está se revelando a eles por sonhos, e ele está fazendo grandes coisas naquele país. Amém? Você pode dizer um amém, querido? Amém. Querido, nós precisamos, da mesma sede que esses iranianos têm. Nós precisamos também, ter essa mesma sede. Porque quando nós ficamos secos, quando nós deixamos, a nossa alma esfriar, o nosso espírito esfriar, então é necessário que nós busquemos a Ele com todo o nosso coração. A obra, é do Senhor, e Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você precisa adorá-lo em Espírito e em verdade. Ou seja, você precisa buscá-lo, você precisa ter sede, você precisa buscar, e o Senhor quer fazer uma obra tremenda na tua vida, desde que você se disponha e queira buscá-lo com todo o seu coração. Amém? Nós cantamos aqui, tu és aqui em a minha alma, acabamos de cantar, precisamos viver o que nós cantamos, queridos. Aquele que a minha alma, mudou, aquela mulher samaritana, como foi aqui, colocado, aquela mulher estava com sede de algo diferente, e ela encontrou o Senhor Jesus. Você tem sede de Deus? Você tem sede da presença do Espírito Santo aqui, queridos? Você crê que Ele está aqui? O Espírito Santo está aqui. E eu queria falar sobre uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. O que acontece com a igreja quando ela é ativada pelo Espírito Santo? E o texto, em Atos 2, nós vamos começar a ler.
Atos 2:46, e é interessante que em Atos 2:46 diz que todos os dias, vira para o seu irmão e fala com ele assim, ó, todos os dias, viu? Não era uma vez por semana, não. Não era só no domingo, não. Não era só, 3 vezes, não, por semana, não. Era todos os dias. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, eles estavam reunidos ali para quê? Para adorar a Deus, para buscar a Deus, para pedir ao Senhor, para realmente buscar a presença do Espírito Santo na vida deles, todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque isso era uma igreja viva, a igreja neotestamentária era uma igreja que tinha sede de Deus, que estava buscando do Espírito Santo. E ali a Bíblia ainda diz, partiam o pão em suas casas, ou seja, eles estavam também reunidos em suas casas. É tão importante as nossas células por isso, porque é um momento de comunhão, é um momento de crescimento, é um momento de você estar ali com o irmão. Também, juntos participavam das refeições, com o quê? Com tristeza. Eles estavam tristes, queridos? Não, com alegria e também sinceridade de coração. Eles estavam alegres, uma igreja que é alegre, uma igreja que é sincera, uma igreja que realmente busca o Senhor. Não é uma igreja perfeita, que as pessoas são perfeitas, que não tenham problemas, que não tenham dificuldade. Não, é uma igreja que, mesmo com as imperfeições, mesmo com as dificuldades, mesmo com as situações complicadas, mesmo com tudo que possa vir, mas era uma igreja alegre. Eles estavam sob perseguição, mas era uma igreja alegre. Quantos estão alegres com o Senhor aqui? Era uma igreja que realmente se alegrava. Aliás, eu sempre digo, que Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus que faz festa. Você pode observar no Velho Testamento as festas judaicas que haviam no Velho Testamento. Por quê? Porque aonde a alegria, o Senhor está ali. Sabe, querido, nós temos que nos alegrar no Senhor, não olhar para aquilo que está ao nosso redor, mas nos alegrar no Senhor. Nos alegrar no Senhor. E uma igreja ativada pelo Espírito Santo, o primeiro ponto é que ela celebra em unidade a sua fé. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra em unidade. Veja, versículo 1 de Atos 2, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Novamente, olha para o seu irmão e fala, todos reunidos. Não era 1 ou 2 ou 3, querido, não, todos estavam reunidos em um só lugar. Eles estavam celebrando a unidade. Unidade, queridos. Hoje, se tem algo que o inimigo está tentando, fazer no nosso meio, infelizmente, é desunião, é tentar criar divisão, mas o Senhor, o Espírito Santo trabalha para uma unidade, e ali eles estavam unidos, porque uma igreja ativada pelo Espírito Santo precisa de unidade, precisa todos estarem falando a mesma língua, todos estarem buscando o Senhor com todo o seu coração. É uma igreja, então, a neotestamentária, que realmente estavam todos, sem exceção, ou seja, eles estavam com sede, todos estavam assim no mesmo parecer. Por isso que era uma igreja vitoriosa, por isso que era uma igreja que, mesmo debaixo de muita angústia, de perseguição, de muita luta, estavam sendo abençoados pelo Senhor. Era uma igreja viva, porque uma igreja viva, ela gosta de celebrar ao Senhor com festas, amém? Uma igreja viva gosta de celebrar com festas. Quantos estão aqui alegres? Queridos, nós precisamos entender que quem que é a igreja? É esse templo, é essas 4 paredes? Não, somos nós. Vai ficar muito bonito à frente da igreja, vocês viram ali que nós estamos colocando, e mudando
a frente da igreja e tudo mais, nós vamos pintar e tudo mais, é muito bonito o templo, mas mais bonito ainda é nós que somos a igreja, amém? É quando você está se alegrando no Senhor, é quando você entende que independente de qualquer coisa eu estou me alegrando, porque no Senhor eu tenho a vida e a vida em abundância, eu tenho o Senhor Jesus no meu coração, eu celebro, né? E essa igreja viva, ela gosta disso, de celebrar com festa, com celebrações, com ajuntamentos, né? Gerando inspiração, ou seja, se ajuntando para gerar inspiração um ao outro, para apoiar um ao outro, para ajudar um ao outro. É assim que é uma igreja viva, uma igreja que realmente deixa o Espírito Santo se mover, amém? E é uma igreja que causa impacto, é uma igreja que muda vidas, é uma igreja que está sempre impactando vidas, quando essa igreja busca o Senhor de todo o seu coração, é uma igreja que tem sinergia, que tem movimento, que está sempre movendo, por isso que nossas células é em movimento, para que nós venhamos a movimentar, para poder então, em nome de Jesus, ser uma igreja viva, uma igreja assim, alegre, amém? E veja, ainda mais, né, que nós temos, eles celebravam festas bíblicas, por exemplo, Páscoa, né, a Páscoa era celebrada, Pentecostes, né, ou a festa de Pêssar, né, o judeu ele ainda celebra, mas então, eles estavam celebrando exatamente quando é que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, quando é que o Espírito Santo foi derramado de uma maneira sobrenatural sobre a igreja, na festa de Pentecostes. Deus, Ele só derrama quando há alegria, festa. O Senhor, Ele quer realmente mudar a nossa vida e entender que nós precisamos sim ter sede e buscar o Senhor quando nós estamos celebrando, mesmo diante das lutas e dificuldades que possamos ter, mas o Senhor, Ele sim, Ele vai abençoar a nossa vida, porque o Espírito Santo veio unir a igreja e não dividir. O Espírito Santo veio unir a igreja, amém, queridos? Eu estive pregando no CRASE no sábado agora, né, com aqueles homens lá, todos eles estavam buscando do Senhor, estavam lá, né, todos juntos. Eu estava ministrando sobre a atitude, né, de um homem e tudo mais, mas o que eu percebi ali é que eles estavam tentando um ajudar o outro para sair daquela situação, para continuar firme, né, e voltar, né, à sociedade, voltar a ser um homem que verdadeiramente possa dar testemunho nessa sociedade. Mas o que a gente percebe é que o Espírito Santo estava ali. Para quê, queridos? Para unir a eles, não dividir. A divisão é do homem, não é de Deus. É Deus que quer a união. Deus quer que nós sejamos uma igreja unida para a glória do nome do Senhor, amém? Então, o primeiro ponto, sabe, queridos, é a unidade. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nossos corações, para que nós venhamos a entender que a unidade, ela vem do Senhor, porque Jesus, Ele disse para o Pai, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo, que eles sejam um. Sabe, queridos, essa é a oração de Jesus, e é isso que nós devemos cultivar em nossos corações. Nós temos que ter esse mesmo espírito de unidade, nós temos que ter esse mesmo espírito de querer estar juntos, né, juntamente com os irmãos, porque é isso que vem do Espírito Santo, e ninguém detém, é obra santa, ninguém pode parar a obra do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, querido, que o Senhor possa te dar esse mesmo espírito de unidade, de querer realmente viver em unidade com o irmão. Ah, pastor, mas aquele irmão é isso, é aquilo, né? Ele tem defeito. Olha, querido, você também tem, eu também tenho. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldade, todos nós temos as nossas dificuldades e problemas, né? Todos nós temos as nossas manias, mas, né, o Senhor é que nos une, amém? E aquele que nos une é poderoso para fazer com que nós venhamos a viver em unidade na diversidade. Deus é poderoso para fazer com que nós venhamos a
viver em unidade, mesmo na nossa diversidade, como ser humano, né? Cada um com o seu temperamento, cada um com o seu jeito, cada um com o seu estilo. Deus é poderoso para mudar, né? Até os temperamentos, amém? Mas Ele também quer que nós vivamos esta vida em unidade, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse é o primeiro ponto que eu queria aqui destacar, uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Ela precisa dessa unidade, ela precisa viver uníssono, ou seja, com o mesmo propósito. O segundo ponto, com a igreja que é ativada pelo Espírito Santo, ela é surpreendida pelo ambiente sobrenatural, aleluia, amém? É um ambiente sobrenatural. O que é um ambiente sobrenatural? É quando, de repente, versículo 2 diz, né, de Atos 2, de repente, veio do céu um som. De repente, não é quando o homem programa que, olha, vamos fazer uma obra, vamos fazer não sei o que o Espírito Santo vai derramar e tal e tudo mais. Não, não é programado, é de repente, é o Espírito Santo que faz a obra. De repente, veio do céu um som. Sabe, queridos, eu me lembrei aqui de um avivamento que houve, se não me engano, no Polo Norte, né? Se não me engano, acima, ali no Alasca, naquela região do Alasca. E aquela comunidade ali que estava naquela região, ela estava debaixo de um jugo, né, terrível, aonde 70%, 80% dos homens, eles, se não eram homens que mexiam com droga, mexiam com bebida, eram alcoólatras, batiam nas mulheres e uma série de outras coisas, né, que aconteciam naquela comunidade. E havia uma igrejinha ali pequena, né, poucos membros, poucas pessoas, aquela igrejinha que estava buscando o Senhor. É interessante que eles tinham um aparelho de som, e eu lembro que eu estava ouvindo, né, esse testemunho desse avivamento, e eles gravaram. De repente um som, e de repente um som enorme que veio sobre aquela igreja, e de repente também toda aquela comunidade, todo mundo acendeu as luzes, porque tinha uma coisa sobrenatural acontecendo naquela igreja, e a coisa começou, né, a fervilhar, ou seja, as pessoas começaram, o que está acontecendo lá, né, e era noite e tudo mais, e de repente aquela luz, aquele som, e aquilo ali começou a atrair toda a comunidade, e aquelas pessoas começaram a ir, e de repente todas aquelas pessoas que estavam ali começaram a se arrepender dos seus pecados, simplesmente pela oração daqueles poucos irmãos que estavam ali. Não, queridos, porque o Espírito Santo começou a operar ali um avivamento, e praticamente 80% de toda aquela comunidade saiu nos jornais dos Estados Unidos, né, porque o que mostravam é que aquela comunidade era problemática e tal, e de repente tudo mudou de uma hora para outra, porque o Espírito Santo mudou a vida daqueles homens e mulheres que lá estavam, né, e aonde havia, né, violência, aqui já estava o ambiente mudou totalmente. Sabe por quê, querido? Porque eles creram no poder do Espírito Santo, e eles começaram a buscar, e eles começaram a ter sede, e buscar, e é interessante, né, depois quem quiser ver, eu tenho esse vídeo, ele vai gravando, gravou e tudo mais, aquele som enorme, e as pessoas começaram a assustar com aquele som, e de repente toda a comunidade se converteu, ou praticamente todos se converteram, todos estavam arrependidos, todos começaram a chorar diante de Deus, porque diante do poder de Deus ninguém pode segurar, amém? Então de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, da mesma forma que aconteceu ali, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Sabe, queridos, quando o ambiente ele se torna sobrenatural, quando nós deixamos o Espírito Santo operar de uma forma surpreendente, e ele nos muda e nos molda, e ele transforma a nossa vida por completo, amém?
Agora nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos buscar, ter sede do Senhor. Ah, pastor, mas eu passei por isso, por aquilo, eu também passei, eu também sei muito bem como é difícil, mas eu sei que tenho crido que Deus é poderoso para mudar a sua sorte, porque Deus é poderoso para mudar qualquer situação, porque Deus é o Deus do de repente, e Ele vai fazer uma obra tremenda nos últimos dias, e a Bíblia diz bem claro em Joel, capítulo 2, dizendo exatamente isso, que Ele vai dar sonhos, Ele vai dar visões, e o Senhor vai operar poderosamente, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, e Deus vai operar poderosamente em nossas vidas, se você crê de todo o seu ser, e Deus é poderoso para mudar toda a sua sorte, toda a sua vida. De repente, Deus vai fazer algo sobrenatural, aleluia, porque cremos e buscamos que de repente vem o Espírito e de forma sobrenatural toca todos os presentes, amém? E quem sabe Deus possa estar fazendo isso aqui nesta noite, eu não sei, não estou programando nada, isso é o Espírito Santo que vai fazer, não sou eu que mando nada aqui, é o Espírito Santo que tem toda a liberdade de fazer o que Ele quer, mas uma coisa eu sei, que Ele é poderoso para mudar a tua sorte, a tua vida, e você não veio aqui à toa, você veio aqui para buscar o Senhor, e o Senhor está falando no teu coração, porque Deus é poderoso para mudar a tua sorte, a tua família, aquilo que está acontecendo na tua vida, e se tem algo que está te perturbando, Deus é poderoso para mudar, é o de repente de Deus, em poucos minutos, Deus muda toda a sorte, toda uma situação. É como eu disse, eu sempre digo, às vezes a gente fica 20 anos orando por alguma coisa, mas de repente em 5 minutos o Espírito Santo opera. Ele é poderoso para mudar, Ele é poderoso para fazer, para transformar, amém? Porque se nós cremos e buscamos, mas querido, precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos ter sede, nós precisamos ter realmente um ambiente, atmosfera profética na igreja, amém? E esse ambiente e a atmosfera profética da igreja é promovida por discípulos cheios do Espírito Santo, aleluia. Quantos discípulos cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Queridos, eu vou perguntar de novo, quantos discípulos cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Então profetize em nome de Jesus, que o Deus vai mudar a tua igreja, a tua vida, a tua casa, o teu lar, tudo vai mudar, se você profetizar e você dizer, conforme a palavra do Senhor, que diz, Ele é o Senhor, Ele é poderoso. Então querido, declare, profetize vida, profetize que o Senhor é o poderoso para mudar qualquer situação. Quando nos preparamos, querido, e geramos, de repente acontece quando nós estamos nos preparando, Senhor. Então aqueça, a minha oração é que o Espírito Santo aqueça cada coração que aqui está, cada vida que aqui está, aquece como aqueles discípulos de Emaús começaram a aquecer os seus corações, que o Senhor aqueça o teu coração também, para que Deus venha mudar a tua sorte, a tua vida, para que o Senhor possa operar na tua vida, querido, e de repente vai acontecer, de repente o Senhor vai fazer. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Não sou eu que estou aqui promovendo nada, né, que eu diminua e que Ele cresça. É o Senhor que vai fazer a obra. Mas uma igreja que vive no Espírito, querido, tudo pode acontecer. Quando a igreja está vivendo no Espírito, tudo pode acontecer, né? Mudanças podem acontecer sim, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar totalmente a uma situação, a nossa vida, né? E deixa eu te perguntar, o seu coração está aquecendo? O seu coração está aquecendo? Você está sentindo de que o Espírito Santo pode estar querendo fazer algo na tua vida? Querido, Deus, eu volto a dizer, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos entender que Deus é Espírito, Ele se move quando nós estamos realmente, né,
desejosos dessa mudança? Você está desejoso de uma mudança? Você realmente quer a presença? Você quer experimentar aquilo que está acontecendo no Irã, aquilo que aconteceu no Alasca, aquilo que está acontecendo ao redor do mundo? Você quer experimentar o melhor de Deus para você? Você realmente quer, experimentar o Deus que pode mudar toda a sua sorte? Você quer realmente experimentar algo sobrenatural na tua vida? Um milagre, algo que você está buscando do Senhor? Então comece a buscar do Senhor. Comece agora: Senhor, eu quero, declare no seu interior, declare no seu espírito: eu quero, Senhor, ser uma igreja, porque nós somos a igreja ativada pelo Espírito de Deus. Eu quero, Senhor. Sabe, queridos, é uma disposição do nosso coração, como aqueles homens e mulheres buscaram do Senhor. Busque de todo o seu coração, busque enquanto se pode achar, adore-o, porque Ele está aqui para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. O terceiro ponto é que celebra o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. O que é um sacerdócio apostólico? É quando você se dispõe a ir, quando você se dispõe a ser enviado para ganhar vidas, para falar de Jesus. É quando você se dispõe a ser um sacerdote apostólico de todos os discípulos. E vejam, a palavra de Deus diz: e viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Para que essas línguas como fogo vieram sobre eles? Para que eles ficassem lá gritando? Não, queridos, é para que eles pregassem o evangelho na língua daqueles homens, daquelas pessoas que lá estavam, daqueles países ou representados ali. É como se hoje, se tivesse Mateus Leme, alemães, franceses, ingleses e outras nações da Coreia do Sul e outras coisas, e outros países também, e de repente você começasse a falar em alemão, ou em inglês, ou francês, ou em coreano, e você começasse a pregar o evangelho para eles. É isso que aconteceu ali, sabe? É isso que aconteceu. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado, queridos. É isso que é celebrar o sacerdote apostólico. É para realmente uma igreja apostólica é formada de vidas apostólicas, ou seja, de vidas que estão sedentas de levar a palavra, sedentas de levar aquilo que o Senhor quer, que é a palavra. Então o Senhor, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva-nos a uma experiência sobrenatural, para que nós venhamos a buscar do Senhor e possamos ser úteis para o seu evangelho e pregar a palavra, mesmo que seja para uma outra pessoa que talvez não fale nem a sua língua. Isso aconteceu na igreja, dos apóstolos naquela época. Eu me lembro aqui de uma determinada igreja também, que um muçulmano estava passando, estava passando aqui no Brasil, estava passando numa rua, e de repente uma mulher simples começou a falar, eles achavam que ela estava falando em línguas, e ela estava falando em árabe, na língua daquele homem, e aquele homem entrou na igreja. E quando aquele homem entrou na igreja, ele queria saber quem é que estava falando tão bem na língua dele, falando acerca de Deus, na língua dele, porque até então ele não tinha conhecido. E aí ele entrou e ficou quieto, olhando, e estava observando, e a mulher falando e tudo mais. E aí se descobriu que aquela mulher mal sabia falar direito português, quanto mais um árabe. Então era algo sobrenatural, e aquele homem se converteu, porque ele percebeu que era o próprio Deus falando no coração dele. Sabe, queridos, é isso que Deus faz. Ele é o Deus que muda circunstâncias, é um Deus que muda para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio. Cada um aqui tem essa prerrogativa. Nós somos sacerdotes santos de Deus, para poder exercer, para exercer a nossa capacidade que vem do Espírito Santo, para ganhar vidas, mesmo que seja de uma forma sobrenatural, como foi o caso dessa mulher, como foi o caso daqueles discípulos também. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus é poderoso para mudar. Mas a pergunta que eu faço novamente para você é:
com sede, com fome disso, querido? Você está com sede e fome de realmente experimentar o melhor de Deus para a tua vida? Faz toda a diferença quando nós temos essa sede e essa fome de experimentar o melhor de Deus em nossa vida. Então, precisamos ser uma igreja viva, uma igreja apostólica, uma igreja que verdadeiramente formada de vidas apostólicas que venham a crer de todo o coração. O versículo 4 ainda diz, né? Aqui é o quarto ponto, uma igreja ativada pelo Espírito Santo. O quarto ponto é que vive capacitada pelo Espírito para a edificação do corpo. Veja bem, queridos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, quem é que vai nos capacitar a fazer alguma coisa para Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sabe que é o Espírito Santo que vai nos capacitar, não é a técnica do homem, não é o argumento do homem, não é a teologia do homem, não é nada disso, é o Espírito Santo que vai nos capacitar para fazer a obra, amém, queridos? Então você depende 100% do Espírito Santo na tua vida, para que você vá e pregue a palavra, para que você seja ousado na palavra, para que o Espírito Santo te use com poder e graça, para que vidas possam ser transformadas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos capacita. Sabe, queridos, há um hino antigo que dizia que Deus te chamou. Quantos foram chamados aqui pelo Senhor? Deus te chamou. Aí muitos vão falar, Deus me chamou, mas eu não me sinto capacitado. Esse é o problema. E nesse hino dizia, tu não deves temer e nem ficar com medo, porque Deus, quando chama, Ele capacita. Quando Deus chama, querido, Ele nos dá todas as palavras que nós precisamos falar no momento certo, na hora certa. Sabe, queridos, Deus vai falar, Deus vai te dar as palavras corretas, querido, não precisa preocupar. Deus, Ele vai te capacitar, Deus vai te dar a vitória que você tanto necessita. Apenas creia, porque aqui sabe, Ele está dizendo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e o Espírito os capacitava. É quem vai fazer a obra, é o Espírito Santo. Não é o marketing de homens, não é o marketing de igreja, não, querido, não é isso, né? Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo para fazer uma obra que só Deus pode fazer. E por mais que esse mundo possa estar fugindo do controle, pelo menos a visão de muitos, mas o nosso Deus continua sendo Deus. Então deixa Deus ser Deus e deixa Ele operar na tua vida, e Ele vai te capacitar, e Ele vai fazer uma obra poderosa, e Ele vai usar a tua vida, a minha vida, a vida de cada um que crê, que tem sede, tem fome, para fazer o impossível acontecer. E verdadeiramente Deus vai operar, porque uma igreja apostólica recebe dons do Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo, aleluia. Você vai receber, se você ainda não recebeu, dons do Espírito Santo. Para quê? Para que eu preciso de dons do Espírito Santo? É para parecer ao irmão? É para falar que eu sou mais espiritual? Não, definitivamente não. Você está recebendo dons do Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo, amém? Você está aqui para edificar um ao outro, é para ser usado pelo Senhor, para que aquele irmão que está fraco possa se fortalecer, para que aquele irmão que precisa de uma palavra, o Senhor possa te usar, né? Eu me lembro quando eu morei no Rio de Janeiro, eu estava numa igreja batista também, mas ali o pastor, né, muito usado por Deus, e eu lembro que ele convidou um pastor norte-americano. Foi interessante isso. O pastor norte-americano estava lá, e o pastor brasileiro não falava um
né, nenhuma palavra em inglês, nada, não conheciam inglês. O pastor norte-americano também não falava português, ou seja, nenhum falava, né, tem um intérprete, nenhum falava a língua do outro, né, não tinha jeito, Deus estava lá. Até então estava o culto transcorrendo normal, até que eles foram lá para o fundo, lá na igreja tinha um quintal, eles foram lá para o fundo da igreja para orar, né, para orar. E é interessante que naquele momento que foi orar, né, eles estavam orando ali, o pastor norte-americano começou a falar em línguas, né, ele estava ali falando em línguas, e é interessante que o pastor brasileiro começou a dar a interpretação da língua dele, ele começou a falar, né, aquilo que Deus estava falando através do pastor norte-americano. Aí até um irmão falou assim, olha, interessante, né, um não entende a língua natural do outro, né, o americano e o brasileiro, mas na língua dos anjos um estava entendendo o que estava falando, amém? Eles estavam entendendo o que um estava falando para o outro. Sabe, queridos, que eles começaram a interpretar. É isso que Deus faz, queridos. Deus, ele é poderoso para mudar, né? E ele é sobrenatural, aleluia. Ele é poderoso, ele capacita nos capacita para fazer algo que nós nem imaginamos, né? Porque Deus é poderoso. Vem, Espírito Santo, e edifica o teu corpo. Esta deve ser a sua oração, essa que está no seu coração, vem, Espírito Santo, e edifica o teu corpo. Não só faz de novo, mas faz o novo, aleluia, amém, querido? Então, peça ao Senhor para que faça em você algo novo nessa noite. Peça ao Senhor para mover as águas no teu interior. Peça ao Senhor para mover o teu interior, para que rios de água viva fluam do teu interior, para que o Espírito Santo possa fazer algo na tua vida, e Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai mudar todas as suas circunstâncias, se você crê de todo o seu coração, amém? O ponto 5, né, é que uma igreja ativada pelo Espírito Santo, né, cresce temente ao Senhor, temente. Olha só, versículo 5 diz: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Sabe, queridos, e o que essa palavra temente, essa palavra que fala sobre temor nos fala? Olha, queridos, temor, quando há um temor, né, da santidade do Senhor, quando há um temor, como Isaías, quando ele viu o Senhor, ele teve temor, ele percebeu a santidade do Senhor. Sabe por quê, queridos? Quando há esse temor, a adoração, o louvor, a intercessão, elas fluem, elas vão começar a fluir. Quando nós verdadeiramente estamos, né, percebendo que a presença do Senhor, a santidade do Senhor está ali, naquele lugar, então cresce, né, esse temor, ou mesmo, não é medo, é no sentido de realmente reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, amém? O Senhor é Deus. Você pode dizer: o Senhor é Deus, Ele é poderoso. Então o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Sabe, querido, declare no seu interior, porque o Espírito de Deus está aqui para produzir em você, não medo, mas temor da santidade, para que Ele, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o poderoso, se manifeste na tua vida, como manifestou em tantas vidas. Sabe, queridos, para que você possa adorá-lo, possa louvá-lo, possa interceder, né? E essa adoração, essa intercessão e esse louvor venha fluir do Senhor, venha produzir rios de água viva, e o Senhor possa operar poderosamente na tua vida. Sabe, queridos, nós precisamos ter sede. Por que nós precisamos ter sede, pastor? Porque senão nós vamos ficar secos, nós vamos ficar frios igual uma pedra, e nós precisamos ter sede para que o Espírito de Deus venha fluir ainda mais na nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos sair do marasmo, nós precisamos tomar uma atitude, como eu disse no CRAS, precisamos tomar uma atitude de homens de Deus,
para que o Espírito Santo venha operar poderosamente através da nossa vida. Isso depende de nós, de ter sede, é querer realmente o Senhor. Sabe, uma igreja ativada pelo Espírito Santo. No 6º ponto, ela celebra com alegria, sabe o quê? Os milagres dos céus manifestos na terra, aleluia. Você já celebrou os milagres dos céus? Já celebrou os milagres do céu manifestos nessa terra, querido? Sabe quando o céu toca a terra? Como diz o Watchman Nee, quando o céu toca a terra, é quando você busca o Senhor com todo o seu ser, com sede do Senhor, e aí você vai celebrar com alegria os milagres de Deus. Eu me lembro aqui também de um chinês, né? Falei de Watchman Nee, que era chinês, também um outro irmão chinês, que foi preso pelos guardas, e ali, né, aqueles guardas começaram a querer espancá-lo, né, no rosto, né, e só que ele disse que à medida que eles espancavam, ou seja, davam murro no rosto, ao invés daquele irmão sentir uma dor no rosto, aqueles guardas que sentiam uma dor horrível na sua mão, ou seja, é como se aquele rosto daquele irmão ficasse duro como uma pedra, e ele não conseguisse nem atingi-lo, e ele começou, olha, não havia dor em mim, mas aqueles guardas não estavam aguentando, né, quando estavam tentando me surrar, sabe, queridos, por quê? Porque o Espírito de Deus estava operando ali, né, um milagre na vida daquele homem, até que eles soltaram, porque não tinham o que fazer com aquele homem. Sabe, queridos, é isso, é os milagres do Senhor que continuam ocorrendo. Você crê nos milagres do Senhor? Você ainda crê que Deus é o Deus dos milagres? Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Que Ele não mudou, a sua palavra não mudou, Ele continua fazendo e operando milagres? Você crê de todo o seu coração, querido? Porque no versículo 6 diz: ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, aquela multidão não estava entendendo, como é que pode? Eles estão falando na nossa língua, como que pode esse milagre estar acontecendo? É porque, sabe, queridos, Deus, quando Ele começa a operar, sinais acontecem, milagres acontecem. Nós não estamos buscando o milagre, é o milagre que vai, né, nos acompanhando, à medida que a gente vai crendo pela fé, à medida que você vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, à medida que você vai esperando no Senhor, à medida que você vai buscando do Senhor, o milagre vai te acompanhando. Não é você buscando milagre, não, é o milagre que vai estar atrás de você, porque Deus estará com você, amém? É onde o Senhor Jesus estiver, querido, vai haver a manifestação da sua glória, dos milagres do Senhor, se você crê. Assim como aquelas multidões ficaram perplexas, né? As pessoas podem também estar perplexas, mas aquilo ali não é aquela pessoa ali, não é esse fulano que é isso, é aquilo, tudo. Mas Deus é poderoso para mudar e usar qualquer um que Ele queira, e Ele vai usar se você crê de todo o seu coração. Você crê de todo o coração, querido? Você crê realmente nos milagres do Senhor? Querido, é tão necessário que nós entendamos que Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Então deixa Deus ser Deus, para que Ele faça o milagre que você precisa, que você necessita. Mas entenda, busque a Ele, tenha sede dEle, busque de todo o seu coração, e Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida, na tua família, na onde precisar fazer, porque Ele continua sendo Deus, aleluia. Ele continua sendo Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mesmo que venha a luta, dificuldades, circunstâncias e tudo mais, mas Deus continua sendo Deus, Ele não perdeu o controle, ao contrário, Ele é o Senhor. O versículo 7, né, para uma igreja que quer ser ativada pelo Espírito Santo, é manter a simplicidade da sua humanidade. Versículo 7 diz assim, no capítulo 2, 7 de Atos:
atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Acaso não são, eles são galileus, da Galileia esses homens, eles não são de Jerusalém, é de uma comunidade simples, todos eles estavam ministrando e eram simples homens da Galileia, simples homens que a sociedade simplesmente desprezava, porque naquela época a Galileia, era um lugar que nos olhos deles era simples. Jesus de Nazaré, Nazaré é a menor cidade, uma cidadezinha pequena, como que pode vir os reis dos reis de uma cidade dessa? Você já ouviu essa expressão? Quem é você? Você é o templo do Espírito Santo. Você é alguém que o Senhor quer usar, amém, queridos? Não importa se você não tem PhD disso, PhD daquilo, qualquer coisa assim, não importa. Deus usa pessoas simples mesmo. Gente humilde, de uma região insignificante, espiritualmente impura naquela época da Galileia. Deus usou exatamente essas pessoas, humildes, porque o poder vem do Senhor, amém? Porque a glória é do Senhor, o poder e a glória pertencem ao Senhor e não aos homens, amém? Deus usa pessoas simples porque o poder é dele, a glória é dele, tudo é dele, para a honra e glória do nome dele, aleluia. Ele é o Senhor, amém? Você pode dizer um amém? Ele é o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, querido. Então, entenda, o Senhor vai usar pessoas que têm um coração simples, não pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que se acham, não, Deus vai usar pessoas simples, para mostrar que quem fez a obra é Deus. Quem faz todas as coisas acontecer é Deus, não é o homem, não é o ciclano, não é o fulano, não é o beltrano, que se diz, eu sou o tal, eu sou o fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, queridos, é Deus. Deus é capaz, é poderoso para mudar totalmente uma vida, É como lá na Rússia, quando o comunismo começou a ser instalado na época de Stalin, e aí nas escolas estavam sendo ensinados, eles estavam ensinando e doutrinando as crianças, dizendo, olha, agora vocês vão repetir comigo, não a Deus. Eles estavam apontando, para cima e dizendo, não a Deus, não a Deus. Só que eles estavam falando isso porque havia um menino lá que era cristão, eles sabiam que ele era cristão, e eles então estavam lá gritando com todas as forças, não a Deus, para intimidá-lo, para poder fazer com que aquela criança pudesse, então também, estar juntamente com eles. E ali aquela criança ficou calada, muda, e não a Deus. E o professor olhando para aquela criança e ela ali quietinha, e eles, não a Deus, não a Deus. E quanto mais quietinha ela ficava, mais eles gritavam, não a Deus, não existe Deus e tudo mais, até que o professor parou e perguntou para aquela criança, você não vai repetir conosco? Ele disse, eu posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Se não a Deus, vocês estavam apontando para quem? Vocês estavam olhando para cima e para quem? Uma simples pergunta. Sabe, queridos? E aquela mesma criança, depois, segundo Rex Humber, que foi um missionário da época, ela foi para casa e lá a Bíblia era proibida, eles tinham sede da palavra, pois aquela criança começou a ler, a falar as escrituras todas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e eles começaram a escrever. Deus usando aquela criança simples para escrever toda a palavra. Deus faz isso, queridos. Ele usa o simples, Ele usa o humilde para a glória do nome dEle. Quem pode segurar o poder de Deus? Quem pode segurar uma igreja cheia do avivamento do Espírito Santo?
Quem pode segurar, né, quando Deus começa a operar milagres? Quem pode contra o nosso Deus? Não há nada que possa segurar o poder de Deus. Homens se levantaram, tentaram destruir, homens arrogantes, né? Homens que se levantaram para queimar Bíblia e tudo mais. A história conta todas, né, tudo isso. Homens que tentaram destruir a igreja e tudo mais, mas a igreja permanece de pé, porque ninguém pode contra o poder de Deus. Roma, com todo o seu exército, não conseguiu parar a igreja de Deus. Ninguém pode contra o poder de Deus. Ninguém pode contra você que está com sede e fome do Senhor. Se você crê de todo o seu coração, basta você ter sede. Basta você ter sede do Senhor. O versículo 8 continua dizendo que ele experimenta também uma igreja, né, ativada pelo Espírito Santo. Experimenta experiências espirituais coletivas. Veja bem, então, versículo 8 diz: então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Como que pode? Na própria língua materna. São experiências espirituais. Veja, não se trata de doutrina, mas sim de experiências espirituais com Deus. Não é uma doutrina de homens, não é algo, né, que o homem criou, não. É uma experiência com Deus. Você já experimentou Deus? Ou você só ouviu falar de Deus? Jó, né, no final do capítulo do livro, depois de ele ter experimentado todo aquele turbilhão de problemas e sofrimento, ele diz claramente: antes eu ouvia, né, falar de Deus, agora de contigo estar, de experimentar Deus, de realmente ver Deus operando. Nós precisamos ter experiências, querido, com Deus. Você tem sede de ter experiência com Deus, sim ou não? Você tem experiência com Deus e tem sede disso? Precisamos, querido, ter essa sede de querer realmente ter uma experiência, sabe, com Deus. Não é uma doutrina, é uma experiência com Ele, né? Algo que vai marcar a sua vida para sempre. Quem tem uma experiência com Deus, como Paulo, por exemplo, Saulo, né, que se converteu quando ele teve aquela experiência e ele caiu ao chão e tudo mais, e Jesus apareceu para ele. Foi uma experiência que marcou a vida dele para sempre. Você quer ter uma experiência poderosa com o Senhor? Quantos têm sede e fome de Deus? Precisamos ter, querido. Precisamos querer isso. Precisamos querer. Precisamos querer realmente ter essa experiência. Uma experiência com o Espírito Santo não é uma doutrina para ser explicada. Muitos tentam explicar. Não, uma experiência com o Espírito Santo não é uma doutrina para ser explicada. É uma experiência para ser experimentada e vivida. Não é doutrina, é experiência para ser experimentada. É algo único entre você e Deus. É algo que não dá para a gente explicar. É algo que está acima da nossa capacidade de entendimento. É algo que está acima de qualquer situação. É algo que você vai experimentar. É algo pessoal seu com Deus. E Deus vai te dar essa experiência se você crer de todo o coração. Quantos querem ter uma experiência com Deus? Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. 9º ponto: celebra a diversidade ética sem preconceitos. O que significa isso? Versículo 9 ao 11 diz o seguinte: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e da província da Ásia, Frígia, Panfilha,
tantos lugares. É como se eu estivesse escrevendo aqui: Alemanha, França, Portugal, né? E aí vai, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Em nossa própria língua. Sabe, queridos, é tão poderoso isso. Eu fico pensando, queridos, porque Deus tem propósito em tudo. Ele não deu batismo no Espírito Santo ali para eles, né, ficar ali gritando. Não, queridos, é para um propósito maior. Então, tantas nações juntas. Olha como Deus é sábio. Tantas nações juntas, povos e línguas distintos, mas uma fé, uma mesma fé, uma mesma paixão no Espírito. Isto é igreja, amém? Uma mesma paixão no Espírito, não importa, né? O Espírito Santo, quando opera, queridos, é poderoso demais. Não há nenhuma língua que possa, né, causar uma barreira, porque, como eu disse, o Espírito Santo, quando opera, até a língua dos anjos um vai entender o do outro, porque Deus é poderoso, amém? Deus é grande. Eu me lembrei aqui do irmão André de Portas Abertas, que ele foi em uma determinada região, e a língua daquele homem, daquela região, ele não entendia, e um ficou olhando para a cara do outro, porque um não falava a língua do outro, para poder comunicar. Mas aí de repente um começou a apontar, né, a Bíblia, e vem naquele versículo, né, e cumprimentando o irmão, e aí ele abria a Bíblia, o outro entendeu, né, porque tem o texto e tudo mais, o outro abriu também, e começou a entender também, e os dois começaram a conversar através da palavra, e um começava a ler, né, e o outro entender na língua dele, na Bíblia dele, e o outro com outra língua na Bíblia dele também, e eles começaram a se comunicar. Então, querido, não há limite para o poder de Deus, amém? O Espírito Santo é poderoso, e isso é ser igreja, amém? Igreja é sem religiosidade, igreja é sem julgamento, preconceito. Somos livres para amar e nos manifestar para a glória do nome do Senhor, aleluia. Isto é ser igreja, aleluia, amém, queridos? Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Vou chamar aqui o louvor, nós vamos estar orando daqui a pouquinho, porque o livre, ele se manifesta. Quando você é livre no Senhor, você se manifesta, amém, querido? Você não é livre no Senhor? Quantos livres nós temos aqui, que pode se manifestar e dizer: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor verdadeiramente está aqui. O 10º ponto é que está unida contra as críticas e ceticismo alheio. Veja, atônitos e perplexos, no versículo 12 diz que atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns todavia zombavam e deles diziam: eles beberam vinho demais, né? Ou seja, havia críticas e ceticismo alheio, né? Sabe, queridos, o que significa isso? Quem está de fora nunca vai entender. Quem está de fora, às vezes a pessoa pode até estar dentro da igreja, mas se ele não estiver de fora, o que é? É não prestando atenção, entrando no ouvido e saindo no outro, ele não vai entender o que Deus está fazendo, ele não vai entender. Quem está de fora nunca entende. É como Paulo diz em 1 Coríntios 2,15, quem é espiritual discerne todas as coisas, amém? Quem é espiritual discerne todas as coisas. Fique de pé no seu lugar, vamos estar orando. E eu vou, né, neste momento, concluindo, de forma, sabe, orgânica e natural, discípulos, células, ministérios, celebrações, igreja, fluindo e transbordando nos dons e frutos do Espírito Santo, amém? Você crê nisso de todo o coração, querido? Que vai fluir e transbordar de dons no fruto do Espírito Santo? Porque vão acontecer coisas ainda maiores e tremendas nesta igreja, na cidade, para outras cidades, para as nações,
porque ninguém pode deter a obra do Senhor. A obra é santa, e quem pode fazer isso é o Espírito Santo, e Ele quer fazer. Louve a Deus e tenha simpatia, né? Porque Atos 2,47 diz que louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, né? Toda a igreja tinha simpatia do povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava todos os dias para ser salvo? O Senhor. A partir do momento que nós buscamos do Senhor, a partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós cremos, o Senhor vai acrescentando vidas. Mas para isso nós precisamos ser uma igreja ativada pelo Espírito Santo, amém? Se você crê de todo o seu coração, eu te desafio a vir à frente. Vamos orar, vamos buscar o ativamento do Espírito Santo. Venha aqui à frente se você quer realmente ser ativado pelo Espírito Santo. Tem corajosos nesse lugar aqui, então venha aqui à frente. Venha aqui à frente, comece a buscar, não fica esperando eu pedir, não. Fale com o Espírito Santo agora, comece agora a buscar, comece agora com todo o seu coração, comece a louvar, comece agora a pedir do Espírito Santo: Senhor, ativa a minha vida, ativa, eu sou a igreja do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, do teu poder, ativa o meu coração. Querido, não fique apático, apenas creia, tenha sede de Deus, creia de todo o seu coração, tenha sede do Senhor, tenha sede daquele que pode operar na tua vida, o poder que vem do Senhor, porque há poder, a unção do Senhor, ela vem se manifestar quando você crê de todo o seu coração. Há unção nas palavras do Senhor, há unção nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui para ativar o teu coração, para mudar a tua vida, para mudar. Somos um povo, aleluia, que busca. Então busque o Senhor, Vem agora buscar do Senhor todo o coração. Não fique apático, mas leia, tenha sede, Senhor, desperta a tua igreja, desperta cada um, ó Deus, que quer verdadeiramente, ó Pai, está buscando do Senhor, que está buscando do Senhor. Nós queremos mais, ó Deus, tira toda a frieza do nosso coração, nós queremos, ó Pai, mais do Senhor, e vem como em Pentecostes e usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Querido, comece a clamar, comece a falar, comece a dizer: eu adorarei de todo o coração, eu adorarei aquele que era, aquele que é. Agora comece a buscar o Senhor, comece agora a pedir: Senhor, eu quero mais de Ti, ó Deus, eu não quero do meu eu, não é o meu eu, não é a minha vida, não, é o Senhor, é para o Senhor, o Senhor é toda honra, toda glória, todo louvor. Então vem, ó Espírito Santo, sobre essas vidas, sobre cada vida. Querido, tenha sede, o Espírito de Deus está aqui para operar no teu coração, na tua vida. Ele está aqui para te dizer que Ele não te abandonou, Ele está aqui para te dizer que Ele é o Senhor, e jamais vai te abandonar. O Senhor está aqui para te ativar. Oh, Espírito Santo, ativa, que haja unção profética, que haja unção do Senhor sobre essas vidas. Nós possamos ter sede do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Encha-nos, ó Deus. Peça ao Senhor: Senhor, enche a minha vida, enche o meu coração, enche, ó Deus, nesta noite. Que desce como vem, Espírito Santo, encher. Oh Deus, porque somos uma igreja que quer, ó Deus, que precisa do teu ativamento, da tua graça, do teu poder. Pai, oh Deus, nos tira, ó Deus, toda frieza e nos dá, ó Deus, o coração aquecido pelo teu Espírito, um coração que venha te buscar.
Ora labaxeira lamas. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, ó Deus, e nós não queremos sair daqui sem experimentar do Senhor, no nosso coração. Queremos, ó Pai, mais, nós temos sede, ó Jesus, precisamos de Ti, Pai, precisamos do Senhor. Deus, nós queremos te dizer, ó Deus, nessa noite, que precisamos de Ti, ó Deus, com todo o nosso ser. Busque agora, busque, Senhor, busque, não fique com seus lábios fechados, mas busque. Ele está aqui. De repente, o Senhor pode operar na tua vida. De repente, Ele pode transformar o teu coração, a tua vida. De repente, como um som impetuoso, como um som. Oh Deus, eu vou pedir ao Felipe, a Adriana, as irmãs, agora comece a orar. Coloque as mãos sobre essas vidas que aqui estão. Comece agora a orar, a buscar. O Espírito de Deus quer fazer algo sobrenatural nesse momento. Ore agora, coloque as mãos, seja profético. Comece agora a orar, querido. O Espírito de Deus está aqui. Venha aonde há a presença do Senhor, e Ele está aqui. Espírito Santo, começa agora. Espírito de Deus, começa agora a trazer de novo, Pai. Vem como em Pentecostes. Vem, Espírito de Deus, e encha-me de novo. vem, Espírito de Deus, operar nessa vida agora, Pai. Espírito, Espírito, vem desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do... Vem, Espírito Santo, comece a clamar, querido. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor. O Espírito de Deus quer, em nome de Jesus, trazer sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus, algo novo, algo que venha dele, no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre essas vidas, derrama, em nome de Jesus, derrama, Espírito Santo, ó Deus, que haja adoração, em espírito e verdade, espírito e verdade, ó Pai, vem operar, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome do... Novamente, ó Pai, vem operar, vem, ó Deus, transformar, vem, ó Deus, mudar. Oh, fogo, Senhor, nós queremos mais de Ti. Ah, meu Senhor, peça ao Senhor, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de adorar o Senhor, não pare de buscar, não pare de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder.
Poder que vem do alto, para que verdadeiramente minha vida seja transformada para a glória do nome do Senhor. Enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Deus, enche-nos, ó Deus. Sopra, Espírito, enche-me de novo. Enche-me de novo, enche-nos, ó Deus, e enche-me de novo. Aleluia, Pai. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. É tão bom sentir o Espírito de Deus se mover. Tão bom sentir a presença do Senhor. Essa presença, essa voz que vem de uma forma poderosa sobre as nossas vidas. Algo que indescritível. Deixa queimar, querido. Deixa queimar no seu coração. Oh, Jesus. Tão bom, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É de repente um som impetuoso, como um som impetuoso. E encha-me de novo, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, encha-me de novo. Espírito, Espírito, relara macherelara. Espírito, Espírito, encha-me de novo, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Encha-me de novo.
Encha-me de novo. Encha-me de novo. Encha-nos, ó Deus. Xixaralabaxere calama. Calabaxe, calaba. Ativa a tua igreja, Senhor. Espírito, Espírito, Aqueça o coração que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Oh, aleluia. E encha-me de novo, e de novo, e de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E encha-me de novo. Sopra, Espírito.